Olá a todos, uma alegria poder retornar para dar continuidade ao nosso estudo do Palavras de Vida Eterna. Hoje nós iremos tratar do capítulo 14, intitulado Benignidade. Espero que todos as minhas preces são dirigidas no sentido de que todos que estejam nos ouvindo nesse momento possam estar bem, estar em paz consigo mesmos, com os seus, no ambiente em que residem, em que trabalham, enfim, em qualquer local que estejam, que possam estar bem, que possam estar procurando exercitar e exercer o papel de espíritas, de cristãos. E essa é a minha rogativa para cada um de vocês. Bem, como eu disse, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 14. Emmanuel vai trazer a sua interpretação a partir do capítulo 4, versículo 32 da carta de Paulo aos Efésios. E nós queremos fazer uma pequena fala aqui sobre essa passagem no próprio texto bíblico. Como eu disse, está em Efésios, no capítulo 4 e versículo 32. A perícope que compreende essa passagem, ela está intitulada A Vida Nova em Cristo. A associação do tema benignidade, vida nova em Cristo, já nos dá um direcionamento, como em todos os momentos, né? Mas já nos dá um direcionamento no sentido de que praticar o bem, ser uma pessoa benigna, ser um ser humano que procura praticar todo o bem possível, significa que nós estaremos com uma vida nova em Cristo. Significa que nós já estamos exercendo esse papel de fiéis seguidores do nosso Mestre. É importante a gente dizer que Paulo, como nós sabemos, ele recebeu o título de o apóstolo dos gentios, né? Como nós sabemos, os gentios eram todos aqueles que eram os estrangeiros, eram todos aqueles que não eram israelitas, que não eram judeus. Então, toda a humanidade, exceto o povo israelita, era considerado gentio. Então, os gentios, na concepção dos judeus, né, dos israelitas, eram tidos como bárbaros, eram tidos como pessoas desconhecedoras de Deus, até porque adoravam realmente vários deuses. E nessa questão, os israelitas, os judeus entendiam como heréticos, entendiam como desconhecedores da unicidade do Pai. E Paulo, quando daquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, em que ele compreendeu o que o Cristo desejava dele, ele passa, após o período em que ele vai para o deserto, em que ele faz aquela introspecção e começa a se conhecer melhor, e principalmente conhecer melhor a mensagem de Cristo, do Cristo, que teve um amparo de Áquila e Prisca, né? Como no livro em Paulo Estevo, nós temos todas essas passagens que nos trazem todas essas orientações acerca da vida de Paulo e de todo o trabalho realizado por ele para expandir o Evangelho. Então, Paulo era um grande defensor dos gentios, né? A gente pode reparar nisso, a gente trazer como exemplo
em um momento, também numa passagem de Paulo e Estevão, em que Tiago, ele, como um dos coordenadores da Casa do Caminho, ele meio que impõe a circuncisão de Tito. E Paulo, já compreendendo naquele período que essa questão da circuncisão era muito mais um culto exterior, era um evento exterior ao que realmente é necessário, era algo externo ao que realmente nós precisamos ter como compreensão, que é exatamente o conhecimento interno em que a gente passa a se compreender e a exercer dentro de nós todo o potencial divino que há. E nessa perícope, Paulo inicia assim, a vida nova em Cristo, intitulada. Isto, portanto, lembrando que os efésios eram os habitantes da cidade de Éfeso, que era uma cidade grega, que hoje é território turco. Então, Paulo nos diz, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Não andeis mais como andam os demais gentios na futilidade dos seus pensamentos. Vejam bem, como nós dissemos há pouco, Paulo era um grande defensor dos gentios, né? Porque esses povos receberam assim de um modo muito mais simples, sem muitas dificuldades, né? Ou com menos dificuldades, receberam a mensagem cristã de um modo muito menos trabalhoso, assim, se nós podemos afirmar que Paulo não teve assim tanto trabalho, que na verdade teve, né? Bastante. Nós não temos uma real dimensão disso. Mas o fato é que aqui ele faz um chamamento e chama a atenção dos gentios para que aqueles da cidade de Éfeso, né, da igreja de Éfeso, que eles não andem como os demais gentios com maus pensamentos, né? Ele já faz essa exortação para que esses seguidores do Cristo, do Evangelho, da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso, eles tomem cuidados com os seus pensamentos e não sigam como os demais gentios daquela cidade. Ou a referência de Paulo aqui, eu acredito que se estende a todos os gentios. Com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Ou seja, esse convite de Paulo, ele já está dizendo para que os seguidores da igreja de Éfeso não tenham seus corações endurecidos, não sigam os mesmos passos que os seus irmãos gentios, né? Boa parte dos gentios que não haviam aceito ainda a ideia cristã. E já no último versículo, que é o que Emmanuel faz a interpretação, ele diz o seguinte: sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente como Deus vos perdoou em Cristo. Então o convite da benignidade é ser bondoso, praticar o bem, e compassivos, e termos compaixão, né? Ser compassivo é ter compaixão uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Essa é a passagem evangélica que nós fizemos a leitura na Bíblia de Jerusalém, e agora a gente vai fazendo a leitura de cada versículo, de cada parágrafo, melhor dizendo, da interpretação de Emmanuel, para a gente ir discorrendo um pouquinho e falando sobre o texto, sobre o que Emmanuel trouxe para a gente. Como já foi lido
o versículo, nós vamos direto para a interpretação de Emmanuel, tá? Então ele nos diz o seguinte: meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Basta refletir na desculpa incessante do céu às nossas fraquezas e crueldades à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Ou seja, Emmanuel nos chama a atenção para que nós toleremos, nós meditemos sobre a tolerância do Criador, né? Da tolerância que Deus tem para conosco, que nós podemos até interpretar hoje não somente como o divino, né? Como Deus, como Criador, tem apenas tolerância conosco. Na verdade, Ele nos ama incondicionalmente, né? Ele nos ama por todo sempre, nos amou e continuará nos amando por toda a nossa eternidade. Então, o Emmanuel já nos chama a meditar sobre esse momento, né? Para que nós não venhamos a cair nos mesmos precipícios da violência. Violência essa cometida contra o próprio Cristo, contra o próprio Mestre. Então ele diz: basta refletir na desculpa incessante do céu às nossas fraquezas e crueldades. Como nós somos fracos ainda, como nós somos cruéis ainda, como nós, como humanidade, ainda não conseguimos perceber essa grandeza, apesar de todo o desenvolvimento da inteligência, do intelecto, que nos possibilitou ter, nos dias atuais, uma tecnologia avançadíssima, o desenvolvimento da ciência assim, de forma fantástica, a tecnologia que nos permite nos vermos, falarmos, mesmo à distância, ouvir a nossa voz por meio de um aparelho telefônico, né? Então, que nos permite ver programas nas TVs, ouvir programas nos rádios, músicas, enfim, toda essa tecnologia que está presente para nós, que nós podemos reputar ainda como atrasada, se formos comparar com o que a espiritualidade, com o que o mundo espiritual já deve ter como desenvolvimento. Então nós precisamos parar para pensar o quanto nós ainda somos maus, o quanto a humanidade ainda está atrelada a essa prática maligna, né? Quanto essa humanidade ainda não compreendeu que para que nós tenhamos paz e harmonia entre os povos, é necessário que nós sejamos mais fraternos uns para com os outros. É necessário que nós sejamos mais justos, baseados na justiça humana mesmo, uns para com os outros. Porque se nós já tivéssemos a capacidade de aplicar a justiça divina, né, nós já estaríamos em patamares muito mais avançados. E nós ainda não temos essa verdadeira compreensão da justiça divina, mas que nós aplicássemos pelo menos a justiça criada pelos homens, né? Que não deixa de ser, obviamente, uma cópia mal feita, mal representada da justiça divina. O quanto a inteligência humana já está desenvolvida, mas a utilização de muitas dessas inteligências, desses gênios, a utilização desse conhecimento para criar, para produzir armas, para produzir misérias, para o desenvolvimento, a ampliação do nosso egoísmo, né, desse orgulho que maltrata. Nesses momentos em que nós estamos vivendo esse processo de reclusão obrigatória, algumas cidades com alguns decretos, e que nós presenciamos
nas mídias diversas atitudes assim extremamente grosseiras, arrogantes, de pessoas que se acham superiores umas às outras, né? Porque tem um título acadêmico, acha que é superior a outro que não tem um título acadêmico. Isso nós podemos reputar como ignorância e como maldade, não deixa de ser maldade. É algo maligno ainda para que a gente cresça e se desenvolva enquanto humanidade. Então, o Emmanuel diz: desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra. Ou seja, à medida que o Cristo desceu da espiritualidade solar, ele nos trouxe todo um arcabouço de conhecimento, de um código moral para ser seguido, que possibilita que nós dissipemos as nossas sombras internas, nossas sombras interiores, que nós não temos feito, ou parte de nós ainda não está fazendo isso, e ainda nos comprazemos, sentimos alegria na prática do mal, né? Então o Cristo veio, desceu das alturas, né, da sublimidade onde ele se encontrava, para vir até nós e dizer qual o caminho a ser seguido. E nós ainda refutamos tudo isso. Negamos-lhe guarida. Ao nascer, o Cristo teve que ir para uma manjedoura. Ninguém o acolheu. O Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. Apesar de tudo isso, ele está presente entre nós. Ele não nos abandonou e, como ele mesmo disse, que iria, mas que nos enviaria, iria de volta ao Pai, mas que nos enviaria um novo Consolador. E isso ele já cumpriu. Cabe a nós agora, enquanto conhecedores desse Consolador que ele trouxe para nós, que nós reconheçamos isso não só através das letras, dos livros, das mensagens, mas e principalmente através da nossa transformação pessoal, através da nossa prática benigna, através do amor que nós já temos uma compreensão mínima do que ele seja e que nós passemos a exercer isso. Esse é o convite do Cristo. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador, apesar de toda essa maldade que foi cometida para com ele. Nós chegamos ao absurdo de cuspir em sua face, de maltratá-lo, de agir com escárnio para com ele, e finalizamos com a morte na cruz infamante, né? Então, tudo isso são práticas malignas que nós exercemos e não percebemos na grandeza desse Cristo que chegou, que veio até nós, que se dignou vir até nós, e nós não o reconhecemos como um verdadeiro enviado de Deus, como o verdadeiro Messias que as Escrituras já prometiam. Então, em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço em busca da evolução. Então, apesar de todo o mal que nós cometemos para com o Cristo, ele não recusou a herança de nos deixar esse evangelho renovador, né? E apesar
da presença dele como protótipo de amor, do bem, da bondade, da misericórdia e da paz, nós fizemos guerras de ódio em nome dele, nós matamos em nome dele, nós executamos pessoas em nome dele, nós queimamos corpos, pessoas vivas ainda, encarnadas em nome dele. Quanta maldade ainda nós cometemos, nós fizemos em nome de um ser que veio trazer apenas a luz, o amor, o entendimento, as possibilidades de renovação. O quanto que nós fomos maus, o quanto nós fomos assim de uma desonestidade, de uma malignidade para com esse mestre. Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre a afeição de canal seguro e limpo. Ou seja, vamos refletir nessa grandeza e na bondade de Deus e não vamos colecionar desapontamentos e mágoas. Esqueçamos as mágoas, esqueçamos os desapontamentos, esqueçamos o mal que foi feito para conosco. Exerçamos o perdão, o verdadeiro perdão, porque esse é o caminho. É claro que não é muito simples quando nós somos feridos, nós geralmente revidamos ou nos sentimos muito mal. Isso ainda é natural devido ao nosso grau de evolução. Mas nós já podemos criar, e já temos capacidade para isso, de criar bons hábitos, bons costumes, já temos conhecimento suficiente para entender que o mal que chega até nós, ele não chega de forma gratuita, nós não estamos sendo injustiçados, muito pelo contrário. Esse mal que ainda chega até nós significa que nós estamos muito provavelmente resgatando o mal que nós mesmos já cometemos para com outros, para com os nossos irmãos de caminhada. E que à medida que a gente se despoja dessas mágoas, desses desapontamentos, o Cristo vai encontrar em nós, a espiritualidade vai encontrar em nós um canal seguro e limpo. E aí a gente pode remontar essa questão de um canal seguro e limpo à questão da mediunidade, não é? Quantos de nós espíritas que trabalhamos em reuniões mediúnicas estamos verdadeiramente com os nossos corações libertos do mal? Quantos de nós verdadeiramente estamos com os corações já voltados para a prática benigna? Quantos de nós estamos verdadeiramente interessados, buscando, assim, com todas as nossas forças, essa prática do bem? E todos nós que somos médiuns, mas especialmente os médiuns que ostensivos, né, como nós bem chamamos, que esses médicos, será que já estão sendo um canal seguro e limpo para que as informações que advêm do plano superior cheguem até nós de uma forma muito mais límpida, muito mais completa, né? Muito mais na sua integralidade? Isso é algo que todos nós devemos pensar. Eu me referi aqui aos médiuns, mas isso não é um dever único e exclusivamente dos médiuns, muito pelo contrário, é de todos nós que nos afirmamos cristãos. Guardar ressentimento em vingança, melindre e rancor é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Nós não devemos jamais guardar nenhum tipo de ressentimento. Por mais que seja duro o revés que nós tenhamos sofrido, por mais que seja duro a agressão sofrida, por mais que seja dura a dor e o sofrimento passado, nós não podemos e não devemos guardar ressentimento, nem desejo de vingança. Ainda assim, se nós não conseguirmos nos libertar desse mal que não é nosso, por vezes não é nosso, e sim de outro para conosco,
Nós precisamos entender e compreender que o mal é do outro, não nosso. Então nós não podemos deixar nos afetar pelo mal que vem de fora. Nós precisamos primeiro cuidar do mal que ainda é em nós. À medida que a gente deixa afetar pelo mal exterior, pelo mal que vem de fora, a gente esquece de cuidar do nosso próprio mal. A gente esquece de cuidar das nossas próprias mazelas, das nossas próprias deficiências. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe à vida a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. Então, a advertência de Paulo, que lá no início da perícope ele faz a advertência aos gentios, mas que na verdade ela chega a todos nós. É uma advertência para todos os povos. É uma advertência para nós que estamos hoje, 20 séculos depois, podemos afirmar, 2000 anos posterior a isso, nós devemos observar essa advertência de Paulo. Então nós podemos perceber o quanto esse ensinamento é grandioso, porque ultrapassa os limites do tempo. Quantas e quantas gerações já não sobrevieram após essa advertência do apóstolo, dos gentios, e que até hoje ela é verdadeira, até hoje ela é importante e fundamental em nossas vidas, assim como todo o Evangelho, assim como todo o ensinamento do Cristo. Então, meus queridos, façamos como o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, ouçamos o que o apóstolo Paulo nos diz, ouçamos a advertência que ele nos traz, ouçamos a exortação que ele nos conclama para que a prática benigna, a prática do bem, a prática desse amor grandioso que vem do Pai, ele possa ser refletido em nós. E à medida que esse reflexo chega e que nós temos algo a oferecer, isso se amplia, se multiplica. E aí nós estaremos agindo dentro daquilo que o apóstolo nos conclamou. Portanto, meus irmãos, nós encerramos então o estudo deste capítulo 14, e desejando a todos vocês momentos de paz, de harmonia, de muito trabalho, aquele trabalho que o Cristo nos conclama, aquele trabalho que o Cristo nos chama, nos convida, que é o trabalho do bem, que é o trabalho do amor, da caridade, na sua mais completa acepção. Exatamente dentro daquilo que nós temos como melhor, o que há de melhor em nós, que nós deixemos aflorar, que nós transmitamos isso onde quer que nós passemos. Fiquemos então com a presença do nosso Mestre. Que Deus nos abençoe.